Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e vamos dar sequência à nossa série de tier list aqui, hoje com os melhores filmes originais Netflix. E lembrando que não são os filmes que estão especificamente no catálogo da Netflix, e sim filmes originais com a marca Netflix, né? Ou que foram produzidos pela Netflix, ou que a Netflix pegou o filme ainda em festivais, naquele esquema de pegar um filme independente, quando ainda não foi distribuído mundialmente, e colocar no seu catálogo como se fosse um filme realmente feito pela Netflix, tá? Nesse esquema aqui que a gente vai fazer. E aqui é o mesmo esquema da nossa lista, a gente nomeia do primeiro ao quinto lugar do ranking e com 3 menções honrosas em ordem decrescente, tá certo? E lembrando também que esse aqui são os filmes que eu vi, tá? Os 8 melhores que eu vi no catálogo da Netflix, tá? Porque muita gente acaba apontando, mas faltou esse, faltou aquele, então. Esse aqui não é baseado em nenhuma lista, em nenhum fórum, em nenhuma análise de média, de notas, de críticos, não. Esses são os melhores filmes que eu vi, tá? E que eu separei aqui. E deixo mais uma vez aí o convite para quem quiser também deixar sugestões para as próximas tier lists que a gente vai fazer aqui no canal, e também com seu ranking aí do primeiro ao quinto lugar dos melhores filmes originais da Netflix que você já viu, tá? E futuramente aí a gente vai estar trazendo mais novidades também, mais produções da Netflix nesse esquema aqui de tier list, tá certo? Então vamos apresentar aqui os 8 filmes que eu separei. A gente tem aqui Calibre, Roma, Klaus, O Irlandês, Dois Papas, Ataque dos Cães, O Poço e Uncut Gems. Esses são os 8 filmes que eu selecionei aqui pra gente colocar na nossa lista, tá? Então vamos começar pela primeira menção honrosa. Eu vou colocar O Poço, tá? Esse foi um filme lançado mais recentemente aí, que viralizou muito nas redes sociais também, muita gente criando teorias sobre o filme, né? Muita gente foi assistir a partir dessa viralização que surgiu nas redes sociais. E é um filme que ele realmente tem vários simbolismos, né? Ele é um filme que faz críticas sociais, né? Dessa forma mais interpretativa mesmo. E eu achei interessante a proposta do filme. Eu gosto dessa dinâmica de filme que, quando ele faz algum tipo de crítica social e usa muitas alegorias para isso, eu acho uma proposta bem interessante. Então eu acho que não tem muita definição para relação ao filme. É um bom filme, né? Pegou mais nesse esquema também da Netflix, né? De não ser um original produzido e investido realmente pela Netflix. Foi um filme que a Netflix já comprou pronto, né? De forma independente, e lançou com seus créditos. Eu acho que merece aqui a menção honrosa da nossa lista, O Poço. Segunda menção honrosa que a gente pode colocar aqui, eu acho que talvez esse pode dar polêmica, mas eu vou colocar Roma. O que acontece? Roma, ele é um filme que chegou a ser indicado ao Oscar e foi favorito, né, nessa corrida para o Oscar, inclusive causou polêmica o Roma não ter vencido o Oscar daquele ano. Seria o primeiro filme de língua não inglesa, né, filme internacional, a ganhar o prêmio principal do Oscar. Acabou não levando naquele ano, né, o primeiro filme que fez história nesse sentido foi Parasita, né, que venceu o Oscar 2020. E Roma é um filme mexicano, né, do Alfonso Cuarón, do grande diretor Alfonso Cuarón. É um filme que eu gosto muito da estética dele. É um filme preto e branco, bem trabalhado nesse sentido de fotografia, de cinematografia, mas é um filme que talvez a narrativa um pouco lenta impediu um pouco na época que eu gostasse mais desse filme. Mas realmente é um filme muito profundo, é um filme bem sensível em vários aspectos, tem uma grande cinematografia. Não é o meu preferido ainda da Netflix, mas eu acho que vale aqui a segunda menção honrosa da lista. Terceira menção honrosa, deixa eu ver aqui quem eu coloco. Vou colocar Calibre, tá? Eu acho que Calibre já é um filme que pouca gente conhece, né? Não é todo mundo que conhece esse filme. É um filme também que tem essa pegada mais independente. E é sobre 2 amigos que eles viajam para uma temporada de caça. Eles acabam se hospedando num povoado pequeno ali. E aí, durante o período de caça deles ali na floresta, eles acabam matando acidentalmente uma criança, né? Que é filho de uma pessoa, né, influente, né, dessa comunidade ali onde eles ficaram hospedados, e acaba se criando ali a situação de que foi um acidente que eles acabaram cometendo. E como é que fica a situação, como é que eles resolvem aquela situação, né? Eu não vou entrar muito em spoilers aqui sobre o que acontece depois, mas eu achei muito interessante nesse filme justamente esse dilema que os protagonistas têm, né? Porque às vezes você tenta meio que se colocar na pele dos protagonistas, e eu acho sempre interessante esse tipo de premissa, que você tenta se colocar no lugar dos personagens e acaba encontrando um conflito ali muito evidente, né? Puta, o que você faria se fosse nessa situação, né? Então eu acho que o filme ele acaba construindo um pouco isso. Eu acho que do meio pro final acaba se perdendo um pouco, porque eu acho que o filme
ele foge de uma linha que ele vinha sendo trabalhado em questão de sutilezas, e eu acho que acaba do meio pro final descambando um pouco pro terror convencional demais, né? Acaba seguindo uma linha um pouco diferente. Mas de qualquer forma eu acho muito interessante o conflito que esse filme propõe. Eu acho que você consegue se colocar bem na pele dos personagens ali que estão enfrentando um grande dilema. Então por isso eu acho que merece aqui a terceira menção honrosa da nossa lista. Em quinto lugar, Uncut Gems, tá? Esse aqui eu acho que eu dei um pouco uma burlada aqui para colocar nessa lista, porque não é exatamente um filme com essa marca original Netflix. É um filme do estúdio da A24, que tem distribuição nos Estados Unidos da A24, então não é um filme que tem a distribuição global da Netflix, tá? Tem mais a distribuição internacional da Netflix, mas nos Estados Unidos é um filme que tem o selo da A24. Mas por ter a distribuição internacional da Netflix, eu decidi colocar aqui no ranking. E realmente é um filme que ele tem uma pegada também, uma pegada diferente. É um filme que ele coloca ali o protagonista numa situação também, num conflito, que você consegue se colocar naquela situação também, de do que é que eu faria nessa situação. E eu acho que é um filme muito bem dirigido, é um filme que ele tem uma estética bem interessante. É um filme que traz uma surpresa, né, com o Adam Sandler sendo o protagonista e fazendo um papel mais dramático, né? Todo mundo sempre conhece o Adam Sandler por fazer aqueles filmes besterol, e muita gente às vezes critica, né, as atuações do Adam Sandler por isso. Mas nesse filme aqui ele tem uma grande atuação, fazendo um papel dramático. É um personagem que ele pende também, de certa forma, pro lado da comédia, mas é um filme de drama, né? Então eu acho interessante também essas nuances que o personagem dele traz para a história. Eu acho que foi até injusto não ter indicado ele pro Oscar. Eu acho que merecia pelo menos uma indicação pro Oscar, o Adam Sandler. E é um filme realmente que ele tem uma estética muito interessante, tem uma história interessante, um final bem impactante que você não espera. Então eu acho que merece sim aqui. É um filme bem dirigido pelos irmãos Safdie, que eles têm um estilo também muito próprio. Então eu acho que merece aqui o quinto lugar na nossa lista. Bom, em quarto lugar, eu vou colocar O Irlandês, um filme do Martin Scorsese. É um filme que é o maior orçamento da história da Netflix, e esse aqui realmente é o filme que foi produzido realmente com o selo da Netflix, e a Netflix investiu muito dinheiro. Eu acho que talvez acreditando que O Irlandês poderia realmente vencer o Oscar, e de certa forma o filme ele até foi uma decepção no Oscar, né? Ele recebeu poucos prêmios, poucas indicações, e eu acho que a Netflix esperava que o filme ele rendesse muito mais nas premiações, principalmente no Oscar. É um filme que tem um trio de protagonistas clássicos, né? Com Robert De Niro, o Joey Pesci, o Al Pacino. Então realmente é um filme longo, né? Que muita gente também acabou torcendo um pouco o nariz por conta da duração do filme. Mas eu achei um filme muito bem trabalhado, é um filme de gangster clássico do Martin Scorsese. Eu achei um filme bem intenso, bem trabalhado. A questão do CGI também, da maquiagem, principalmente pro personagem do Al Pacino, né? Que ele aparece em fase diferente da história, muita gente estranhou um pouco. Mas eu acho que na história é um filme que ele tem uma narrativa, um desenvolvimento épico, que eu gosto bastante nos filmes do Scorsese. É um bom filme, eu não sei se talvez para esse prestígio todo, em questão principalmente de orçamento, não sei se valia todo esse orçamento, todo esse investimento da Netflix. Mas eu acho que no saldo geral acabou sendo um bom filme, sim. Não o melhor do Scorsese, óbvio, né? O Scorsese já fez obras-primas aí do cinema. Mas eu acho que dentre os que a Netflix já produziu, apesar do alto orçamento, eu acho que merece sim aqui o quarto lugar da nossa lista. Bom, em terceiro lugar eu vou colocar um filme mais recente também, um filme do ano passado, The Power of the Dog, O Ataque dos Cães, que é um filme também que ganhou bastante destaque na temporada de premiações aí. E eu acho que talvez esse tenha sido de fato a grande decepção que a Netflix teve em relação ao Oscar, porque era um filme que durante um bom tempo ele estava praticamente certo como vencedor do Oscar na categoria de melhor filme, e aí na reta final acabou perdendo, né? Houve também muitas polêmicas, que inclusive eu tenho vídeo aqui no canal, quando eu comentei sobre essa temporada do Oscar. Eu falei que The Power of the Dog poderia ser surpreendido por uma questão de ter, de certa forma, uma campanha implícita pelo fato de ser um faroeste moderno, né, que foge das convenções de gênero de faroeste, e a academia ainda tem muitos votantes que têm esse perfil mais conservador, que defende muito mais estilos clássicos do cinema, e talvez The Power of the Dog, por quebrar esses clichês, padrão, acabe tendo uma certa resistência do público. E pelo método de votação do Oscar, a gente sabe que o Oscar ele não premia exatamente o filme que foi votado mais vezes em primeiro lugar. Ele premia os filmes que são consenso, ou seja, aquele filme que ele é o favorito de muita gente, mas que também não tem tanta rejeição. E foi o que aconteceu com The Power of the Dog. Era um filme que muita gente votou para ser o primeiro lugar, mas também muita gente votou
lá para baixo, em último lugar do ranking, por conta dessa questão, desse estilo controverso que ele apresenta. Então por isso talvez o filme com certeza acabou não levando. O vencedor desse ano foi Coda, né? Que eu acho um filme bem estilo Sessão da Tarde. The Power of the Dog para mim foi o melhor filme do ano. Merecia ter ganhado o Oscar, mas por todas essas questões polêmicas acabou não vencendo. Mas de qualquer forma é um filmaço da Jane Campion, então eu acho que merece aqui o terceiro lugar da nossa lista. Bom, em segundo lugar eu vou colocar Dois Papas, um filme dirigido pelo Fernando Meirelles, produção internacional. E eu acho que esse filme aqui talvez seja surpreendente estar em segundo lugar aqui na lista, mas é um filmaço para mim. É um filme que ele tem um conflito ali, né, entre duas grandes figuras religiosas, que aqui são interpretados, eu acho que de forma brilhante, pelo Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce. Filmaço, grande atuação desses dois atores. Eu acho que o filme ele é bem desenvolvido nessa questão de desenvolvimento de personagem. E por mais que eu tenha muitas vezes questões por esse estilo que é chamado de character driven, né, quando se desenvolve mais o personagem do que a história em si, eu acho que é um filme que não se torna chato em nenhum momento. Eu acho que o conflito que eles têm ali de um papa mais conservador e de um papa um pouco mais liberal, vamos dizer assim, acaba sendo bastante interessante. Os diálogos que esses dois têm durante o filme é uma coisa assim realmente impressionante, muito bem escrito, muito bem dirigido, muito bem atuado. O filmaço completo, não tem muito o que discutir. É legal também a gente ver, né, um filme por um diretor brasileiro, né, o Fernando Meirelles, aí, que fez, na minha opinião, o melhor filme da história do cinema nacional, que é A Cidade de Deus. Tá ganhando destaque também, tá ali com o selo da Netflix para todo mundo, então merece segundo lugar aqui da nossa lista. E em primeiro lugar, talvez aí pode surpreender também muita gente, uma animação, Klaus. E olha que eu não sou grande fã de animação, mas eu acho que Klaus merece. Eu acho que Klaus é um filme assim que não, por mais que muita gente não, né, se surpreenda por não ter o selo da Disney, da Pixar, é um filme que ele é muito bem produzido, muito bem dirigido, muito bem roteirizado. É um filme que ele é tocante em vários sentidos. É uma animação que foi um dos poucos filmes, na verdade, no geral, que me emocionou de verdade, assim, que conseguiu me tocar realmente. Porque a história é muito bonita, discute várias questões, por mais que seja um filme voltado para o público infantil, ele tem uma profundidade também para discutir vários temas. Eu acho que é meio que em vão aqui eu tentar explicar a força que esse filme tem. Eu acho que quem assistir de verdade é que vai conseguir sentir o poder que Klaus tem. Eu acho que foi uma injustiça também o filme, ele foi indicado ao Oscar, ele tinha um certo favoritismo também para ganhar na categoria de melhor animação, acabou perdendo, se não me engano, para Toy Story 4. Mas assim, é um filmaço, em vários sentidos, é uma das melhores animações que eu vi, um filme muito tocante de verdade, e por isso que eu acho que merece aqui o primeiro lugar do ranking. Quem ainda não viu Klaus, e principalmente para quem é fã de animação, pode perder tempo, né? Você tem que acompanhar lá na Netflix, porque realmente é um filme que vale muito a pena, e por isso merece aqui o primeiro lugar do nosso ranking. Então é isso, pessoal, obrigado mais uma vez para quem viu o vídeo até aqui. Dê seu like, se inscreve no canal, vai ver os vídeos antigos aqui que a gente tem, já tem alguns vídeos aí nessa série que a gente está fazendo de T-List aqui, tem muito conteúdo bacana e vem vindo muito mais por aí também nesse formato de T-List, tá certo? Então se inscreve aí, dê seu like para não perder nada. Um grande abraço e até a próxima.